Ok. Então está gravando. Ok. Ok. Boa noite. Boa noite. Vamos iniciar, né? Boa noite a todos. Antes de iniciarmos, queremos dizer que trata-se de uma entrevista realizada pelos acadêmicos da disciplina de Geografia da Amazônia, da UFMT, que tem o professor, né, Dr. Eliseu Pereira de Brito, como responsável da disciplina. O nosso grupo é composto por mim, Josileia Vieira dos Santos, Ana Thaisa Pereira da Silva, Antônio Henrique Limas Freitas e João Victor Lopes Lustosa. E hoje temos o prazer de receber aqui o autor, Fábio da Silva Ferreira, para uma entrevista exclusiva. Desde já pedimos desculpas caso haja algum equívoco sobre alguma informação que seja citada posteriormente. Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia, na Unifap, licenciado e bacharel em Geografia pela Universidade Federal do Amapá, especialista em Gestão e Docência no Ensino Superior pela Faculdade de Teologia e Ciências Humanas e Metodologia do Ensino de Geografia pela Faculdade de São Vicente. Atualmente é professor de Rede Básica de Ensino na Rede Municipal no Estado do Amapá. Seu artigo, publicado na revista Tocantinense de Geografia, tem por tema Conflitos Socioterritoriais na Comunidade Quilombola do Igarapé do Palha, Ferreira Gomes, Amapá. Com uma abordagem única, ele apresenta argumentos e reflexões profundas que nos convidam a repensar nossas concepções e abrir as nossas mentes. Durante a entrevista, teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a inspiração do autor para escrever sobre esse tema e os desafios enfrentados durante o processo de escrita. Sem mais delongas, vamos dar início à entrevista. Passamos a palavra para o professor Fábio. Professor, você pode ficar à vontade para falar um pouco sobre o seu artigo e, em seguida, nós vamos dar início às perguntas. Boa noite a todos. Agradeço primeiramente ao convite. Me sinto muito lisonjeado por ter vocês aqui, né? Nesse espaço aqui de trocas, né? Eu acabei de pegar recentemente, né? Meu tão sonhado diploma de mestre já em Geografia. E esse artigo ele faz parte da minha dissertação de mestrado e mais outro artigo que em breve estarei publicando. Bom, esse artigo ele parte, né, da questão básica que a gente estuda muito em geografia sobre o território, que quando a gente trata da abordagem das comunidades quilombolas em si no Brasil, a gente tem que abordar de fato o território ali que se insere e puxando uma linha, né, para os conflitos socioterritoriais. E nesse caso, eu me inspirei para fazer esse artigo no município em que trabalho, né, na escola municipal. Então, por meio dos meus alunos, inclusive, que são dessa comunidade quilombola, eu pude conhecer melhor, né, a realidade, e assim eu fui trilhando os caminhos para poder chegar na metodologia, né, que se estende ao decorrer desse artigo e buscar saber um pouco mais dos conflitos que aconteciam ali e por que até então essa comunidade, que desde 2010 ela já foi, né, classificada pela Fundação Cultural Palmares e até então não foi certificada de fato, não recebeu sua titulação até nos dias atuais, passando mais de 10 anos aí. E isso me motivou a buscar saber um pouco mais, né? E no período da pandemia foi bem complexo buscar esses dados junto à comunidade, junto ao próprio INCRA, que inclusive foram dados bastante difíceis ali de coletar do INCRA, e até mesmo as entrevistas que eu pude buscar com os funcionários do INCRA. Vocês podem ficar à vontade, tá? Para fazer questionamentos. A gente vai fazendo essa troca aqui ao decorrer. Ok. Então, vamos dar início, né, Ana? Suas perguntas para o professor. Boa noite, professor. Boa noite. Eu queria saber mesmo quais foram as principais dificuldades que você encontrou ao realizar a pesquisa lá na comunidade. Assim, de modo geral, até eu chegar na comunidade, eu tive que saber onde ela estava localizada. Ali é um ponto-chave do geógrafo, né? Porque, a priori, essa comunidade não estava dentro do meu trabalho, então só tinha uma região conhecida como Igarapé do Palha. Eu sabia que tinha uma comunidade ali, mas de poceiros, dentro da região do Igarapé do Palha. E assim, andando pela região do Igarapé do Palha, eu descobri que tinha uma comunidade quilombola, lá em Sua Foz.
e isso por meio dos cadernos da Comissão Pastoral da Terra, da CPT. E aí eu fui até a CPT conversar aqui com o padre Sisto Mag sobre a existência dessa comunidade. Então, alguns agentes da pastoral eles já conheciam aquela região ali, faziam alguns trabalhos ali em relação aos conflitos por terra que se passam ali. E assim, em 2021, veio um caderno da Comissão Pastoral da Terra que estava falando lá, ao invés de conflitos de poceiros, estava falando de conflitos de quilombolas. Aí deu uma bagunçada na cabeça de Gué, não era poceiro só que tinha dentro dessa região. Aí eu fui até a Comissão Pastoral da Terra e descobri sim que tinha uma comunidade quilombola na Foz, lá do outro lado. Ou seja, mais de 15 quilômetros ali, mais ou menos, de distância, no qual eu relato na dissertação de mestrado. E assim, mais adiante eu descobri que alunos meus moravam dentro dessa comunidade quilombola, então eu marquei um certo dia para ir lá, conhecer a comunidade, inclusive os líderes quilombolas que eu conheci, tive contato, fiz as entrevistas, eram pais de aluno meu. Aí, assim, eu tive dificuldade em relação a isso, a se deslocar até a comunidade, porque tem que pegar um barcozinho, motor rabeta, tem que descer, tem que adentrar, tem que ter toda uma logística, tem que encontrar essas pessoas, porque na maioria das vezes elas não estão lá, aí tem que retornar, tem que voltar de novo lá, tem toda uma logística para isso, e no período pandêmico aí que a gente viveu, né, eu não poderia ter contato direto com essas pessoas, devido à falta de vacinação nesse caso, então tem toda aquela questão do parecer de ética, né, e então me inibia de muitas questões, assim, de aproximação também, mas aí eu tive que ter todos os protocolos em mãos para poder chegar até dentro da comunidade e realizar essa entrevista, fazer o trabalho de campo em loco, né? Conhecer toda a região, toda a área. E assim, essa foi as principais dificuldades que eu tive em relação a essa pesquisa. Ana, se sente contemplada com a resposta do professor? Sim, eu gostaria de fazer mais uma, professor. Você cita em seu texto que muitos quilombolas abandonaram a comunidade, né, após os conflitos. Você acha que os problemas de conflitos fundiários, se eles fossem resolvidos, isso diminuiria o abandono na comunidade e traria de volta as pessoas que foram embora para a comunidade? Assim, inclusive foi até resposta dos próprios líderes quilombolas. Eles disseram que se os conflitos fossem resolvidos, né, chegasse à titulação final de suas terras, resolveria o conflito e, inclusive, traria os parentes deles, né, que nesse caso foram para outros municípios do estado, eles retornariam porque assim já teriam posse das terras, enfim, poderiam redividir as terras entre os parentes ali, né? Então, segundo a fala deles, que eu acredito muito também nessa questão, resolveria os conflitos. Muito obrigada. Obrigada, professor. Mais algum questionamento, Ana? Então, passo a palavra agora para o João Vitor. João Vitor, suas perguntas para o professor, fica à vontade. Boa noite, professor Fábio. Boa noite, João Vitor. Você gostaria de citar alguns desafios encontrados pelos quilombolas na luta pela titularização dos territórios junto ao INCRA? Olha, no primeiro contato que eu tive com eles me colocaram bastante, né, essa dificuldade deles, porque quem estava à frente ali dessa luta era a presidente do sindicato dos quilombolas. Então, para poder eles começarem a dar início a essas lutas, eles tiveram sindicato não, desculpa, associação. Eles tiveram que criar, né, uma associação para ir em busca dos interesses deles, né? E a partir dessa criação da associação, que data em 2009, aí sim eles começaram a buscar. E começaram também as primeiras dificuldades, porque a comunidade Ferreira Gomes, em si, a sede do município, ela fica distante a cerca de 137 quilômetros da capital Macapá. Então, os órgãos do INCRA estão localizados na capital. E aí já começa a dificuldade para essas pessoas iniciarem ali o debate, a discussão, busca de documentos e debater essa situação da titulação de suas terras. Então, essa questão é muito dificultosa para eles
E, nesse sentido, assim, inclusive, eles até me pediram para que eu intervisse na questão, né, de buscar junto ao INCRA essas informações e repassar para eles. Então, nesse sentido, o artigo até ajuda a comunidade a coletar mais informações no qual eles não conseguem obter devido a essa dificuldade, esse deslocamento até a capital para estar presente ali junto ao INCRA. João? É interessante, dando ênfase, né, nesse assunto, o que os conflitos socio-territoriais afetam na vida da comunidade, tanto cultural, lá de Igarapé. Assim, de modo geral, João Vitor, por exemplo, a área deles fica reduzida bastante ali, porque o que gerou o conflito foi a demarcação de determinado pedaço ali, parcela do território, né? Então, foi uma apropriação ali indevida que um proprietário, né, particular ele fez ali dentro do território quilombola. Então, a partir dali, ele cessou, tá, o modo de ir e vir daquelas pessoas que tem um ramal dentro da área que foi apossada por parte desse proprietário particular, e também ele impediu ali a construção de escola, por exemplo, a construção de uma unidade básica de saúde. Ele impede ali, de fato, que seja levado políticas públicas para dentro da comunidade quilombola, até mesmo incentivo agrícola para aquela comunidade, incentivo de fomentos, e etc. Tanto que, após a derrubada da escola, as pessoas dentro da comunidade começaram a ir para a sede do município, para a urbana do município, e a prefeitura ela começou a disponibilizar, inclusive, né, pequenas embarcações para deslocar as crianças e jovens dali para estudar na sede do município. Então, isso impede muito ali dentro da área a possibilidade, né, de políticas públicas, construção de escola, unidade básica de saúde, etc. E na questão cultural também acaba impedindo, né, por parte ali, porque a comunidade fica muito acuada dentro de uma pequena área ali. Não pode estender sua produção, por exemplo, de mandioca ali, que eu fiz algumas fotos, e também não pode estender porque próximo do outro lado do rio, do Igarapé, já é domínio de proprietários particulares ali. Inclusive tem um proprietário lá que ele só demarcou, fez a poligonal junto ao CIGEF, tá? Que é um sistema ali de referenciamento dentro do INCRA ali, e também demarcou ali, e é um proprietário que ele visa somente especulação, não construiu nada lá, só delimitou ali, e a comunidade quilombola ela não tem acesso também a essa outra parte do território. Então, isso acaba prejudicando, né, a questão da dispersão cultural que essa comunidade prega ainda ali. Mas, por outro lado, né, eles são resistentes, são resilientes, eles vão para a luta, e tanto que tem uma outra comunidade próxima, que não é quilombola, inclusive é uma comunidade chamada Comunidade do Barro, então, para lá que eles deslocaram, inclusive, os festejos de santo lá que eles comemoram. Agora... Pode falar. Só dizer que meio que atrapalha o desenvolvimento do quilombo, né? Tanto social quanto cultural. Só dar ênfase nisso. Obrigado, professor. Obrigado a você. Sim, essa questão aí dá desenvolvimento, porque, de fato, ali, o que aquelas pessoas demonstraram no convívio ali, quando eu comecei a desenvolver a pesquisa, fiz as entrevistas junto a eles querem ficar dentro da comunidade, querem permanecer lá, mas também precisam de políticas públicas para que vivam ali dentro, para ter uma promoção ali, né, de igualdade, de propriamente justiça social ali dentro do quilombo. É isso. Professor, antes de eu passar a palavra para o Antônio Henrique, eu gostaria de saber o que lhe motivou a realizar essa pesquisa, se você já tinha interesse por essa temática, se após realizar essa pesquisa você atingiu as expectativas que você esperava. Conta para a gente um pouco a respeito disso, por favor. Assim, a priori, né, eu não visava estudar conflitos socio-territoriais em comunidades quilombolas, né? Eu visava estudar conflito de posses.
de poceiros ali e empresas privadas dentro da região do Igarapé do Palha. E também a motivação principal é que eu trabalho ali naquela região, no município de Ferreira Gomes, então eu queria produzir algo que voltasse para o município. Apesar de eu trabalhar lá no município, eu acabo morando na capital. Então eu passo 4 dias no município e retorno para a capital. Eu vivo nesse movimento pendular aí, semanal, né? Então isso acabou me motivando de eu trabalhar lá, né? Ter esse vínculo lá com o município. E a partir que eu descobri também, por meio do caderno da CPT, né? Que existia uma comunidade quilombola, e depois descobri também que alunos meus moravam lá dentro dessa comunidade, aí isso foi um incentivo muito grande para que eu pudesse desenvolver a pesquisa, né? Ampliar um pouco mais a pesquisa, sair de conflitos de poceiros com empresas ali dentro e estender um pouco mais para conflitos quilombolas ali. Respondi a pergunta? Sim, respondeu. Antônio? Boa noite, professor. Boa noite, Antônio. Meus cumprimentos aos colegas também que estão participando. A minha pergunta é a seguinte: no artigo consta que a base econômica do quilombo Igarapé do Palha ocorre por meio da agricultura, com a venda do excedente daquilo que é produzido. Considerando isso, já houve algum projeto de desenvolvimento de turismo de base comunitária no quilombo? E você enxerga isso como uma proposta econômica viável nessa comunidade? Sim, enxergo como uma proposta viável, até mesmo porque eles trabalham, né, no setor primário ali, então a agricultura é o ponto forte deles ali. Então, para poder desenvolver mais aquela área ali, principalmente na questão da produção da mandioca, na produção de farinha, entre outros, e vender seu excedente na feira, eles precisam ter posse, né, de fato, do quilombo, do território do quilombo ali, 100% ali. E isso só pode acontecer com o final do processo e assim, as pessoas que se apropriaram daquela área ali do quilombo, elas serem indenizadas, serem retiradas dali, né? Porque isso depende do processo final chegar no INCRA. Então, essas pessoas têm que ser indenizadas para ali, e só assim poderia acontecer a expansão dessas áreas. E também assim, né? Tem algumas pessoas lá que são servidores públicos em Ferreira Gomes. Então, eles casam ali a agricultura, né, setor primário com o setor terciário, ali trabalhando no setor de serviços em Ferreira Gomes, mas o ponto forte deles ali é a agricultura e a criação de pequenos animais domésticos ali para a própria subsistência. E eles podendo alavancar mais a economia dele ali no setor primário, nesse caso nos roçados, ali nas plantações, etc., isso pode vir a aumentar cada vez mais a renda deles ali e permitir que eles continuem ali defendendo aquele território ancestral. Antônio? Certo. Algum outro tipo de atividade econômica que você enxerga como possível de ser propícia para essa comunidade? Tem o extrativismo do açaí ali, mas como a área deles estão bastante limitadas ali, o território, eles não têm como estender mais. Então, é uma atividade ali de baixo fundamento econômico ali. Então, até então, não dá para eles produzirem numa escala que eles vão ter a subsistência e, ao mesmo tempo, vão poder vender seu excedente. Então, seria o extrativismo do açaí, essa outra possibilidade econômica deles, que eu pude enxergar, né, quando eu estive fazendo trabalho em locos. Eu tenho uma outra pergunta também. Ao escrever esse artigo, você assume um certo risco, né, por tomar uma postura de resistência contra as pessoas poderosas da região. Você já foi vítima de ameaças ou intimidações partindo dessas pessoas? Se sim, como você lida com isso? Eu tive certo receio, né, claro, mas até então não recebi nenhum tipo de ameaça de ninguém, inclusive algumas pessoas que eu tive contato lá, conversa informal mesmo no município, eles me falaram desses proprietários de terras e tudo mais, me contaram algumas histórias lá, mas mesmo assim, dentro da academia, eles me ensinaram que a gente não tem que ter medo, a gente tem que mostrar mesmo o nosso lado, tá? Do lado que a gente está e do lado que essas pessoas possam ali sim, né, praticarem sua cultura, sua ancestralidade, sua diversidade cultural
que é diferente, né, do modo capitalista de produção. Então, é sim uma questão de risco ali. Aí, o maior risco que eu tive foi no outro lado, que inclusive está na minha dissertação, depois vocês terão acesso, eu mandarei para vocês aqui no WhatsApp, que foi do lado dentro do quilombo. Aí sim, nós tivemos que entrar, felizmente ou infelizmente, dentro da área de uma propriedade multinacional aqui, que expulsou boa parte dos poceiros dentro da área. Inclusive, eu conto uma história lá, tá? Dos primeiros poceiros que começaram a chegar naquela região do Igarapé do Palha e foram expulsos por meio de processo judicial, despejo, que uma empresa multinacional de celulose acabou despejando essas pessoas. Então, assim, eu tive que estar dentro da área, em litígio mesmo, tive que entrevistar as pessoas que estão lá, propícias a serem destituídas daquela terra ali. Então, muitos foram destituídos, inclusive eu fiz uma entrevista com uma moradora lá, que quando eu saí de lá, eu consegui ter acesso a um processo judicial que a empresa de celulose entrou contra ela. Então, ela nem sabia, quando eu estive fazendo entrevista com ela, que ela ia ser despejada por meio do processo judicial. E eu estive dentro da área, inclusive funcionários dessa empresa, né, dessa multinacional, estiveram nesse dia que eu estava lá presente, tipo, demonstrando, né, todo o poder que eles têm sobre o território ali. Mais alguma pergunta? Ana? Ana? Quais foram as conclusões que você obteve, professor, ao realizar a sua pesquisa lá? Tem alguma coisa que você vai levar para a vida? É assim, né? Como eu vivo na cidade, na zona urbana, eu optei, né, na academia, ao decorrer do programa de pós-graduação, estudar os conflitos, assim, que de fato existe uma outra sociedade que não seja a nossa urbana, uma diferente, né, que está praticamente se sobressaindo ao modo capitalista de produção, que essas pessoas possuem cultura própria, possuem seu modo de organização social próprio, que lutam para permanecer com aquela cultura, lutam pela posse do território capitalista. A gente vive dentro desse sistema e, assim, isso me comoveu muito, né? Porque na academia isso não acaba sendo mostrado, ou acaba ocultando isso para a gente, a própria mídia acaba ocultando isso para a gente e não mostra que existe todo um conflito pela posse da terra, pela posse do território que vem ocorrendo dia a dia. E assim eu pude tomar a minha posição neste sentido, que é a posição de sair em defesa dessas pessoas. Mesmo que no mundo acadêmico não existe praticamente neutralidade, né, como diria Paulo Freire, ou você está do lado da inclusão, ou você está do lado da exclusão. Então, nesse caso, eu pude estar do lado da inclusão, que é pensar numa sociedade diferente dessa capitalista que queira permanecer e viver no seu território e constituir a sua cultura, assim, para suas próximas gerações e viver ali o seu modo de vida nesse sentido. Mais alguma pergunta, João, Antônio? Alguém? Então, professor. Eu tenho mais uma, se ainda der tempo. Fica à vontade. Dá sim. Antônio, só um instante, tá? Antes da pergunta do Antônio, professor, eu gostaria que você falasse um pouco de como foi o processo das entrevistas e se teve resistência da comunidade para lhe receber. É assim, nas entrevistas dentro do Quilombo, eu consegui organizar essas entrevistas junto com os alunos meus. Assim, a gente fez a organização dos horários, marquei com os pais deles, dia tal, hora tal. Inclusive, foram os pais desses alunos que vieram me buscar até na sede do município de Ferreira Gomes, no dia e horário marcado, né, no motor rabeta, e eu desci no Rio abaixo, Rio Araguari abaixo, adentrei o Igarapé do Palha junto com eles. Inclusive, almocei com eles lá, andei por dentro do território, fui conhecendo a localidade, e eu não obtive nenhuma resistência deles. Inclusive, se sentiram muito seguros com a minha presença lá, né? E queriam divulgar isso para a sociedade de modo geral, o que eles estavam passando ali. Então, foi muito bom essa questão aí. Nossa, que bom, né? Antônio, pode fazer sua pergunta? Ok.
Assim, um acontecimento que colocou o estado do Amapá em voga recentemente foi a notícia da descoberta de grandes reservas de petróleo no litoral do estado, né? Se a exploração desse petróleo for aprovada, se concretizar, como você avalia o impacto disso sobre essa comunidade e sobre o estado como um todo? Você acha que os impactos seriam mais positivos ou negativos? E você particularmente apoia ou é contra a ideia de se explorar essas reservas? Uma pergunta bem complexa. E, assim, em 2008, eu participei de uma audiência pública junto ao IBAMA, ICMBio, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e também a Petrobras, na capital Macapá, né? E já abordava lá nessa época a questão da exploração do petróleo na costa do Amapá. E muito antes dessa audiência pública, também já se abordava sobre isso. Então, para vocês verem, né, já faz mais de 15 anos que esse debate vem aí. E lá naquele período, até então, eu tinha o meu posicionamento em relação a essa exploração de petróleo na costa do Amapá. Naquele momento lá, inclusive, nós apontamos todos os impactos ambientais que poderiam vir a ser ocasionados se acontecesse algum vazamento de óleo ali na costa do Amapá. E daquele momento ali em diante, foi suspendido todos os processos, aí, todas as pesquisas em relação à exploração do petróleo na costa do Amapá. Esse debate recente ele retornou novamente, veio à tona, e assim, na atualidade, eu passei, né, mudei de lado, eu passei a defender a exploração, porque o estado do Amapá, ele praticamente, a grosso modo, é uma economia de contra-cheque. Já teve várias empresas aqui no estado do Amapá que, infelizmente, só deixaram, né, curiosamente, impactos ambientais aqui e se retiraram dentro do estado. Um grande caso aqui é a indústria de comércio de minérios, a ICOME, né, que começou a explorar manganês no estado do Amapá, no município de Serra do Navio, na década de 50, e teve suas atividades cessadas no final dos anos de 1990. Então, o que restou foram impactos ambientais aqui. E, assim, a industrialização no Amapá ela é muito fraca, baixíssima mesmo. Temos a questão da exploração da celulose aqui por essa empresa chamada de Ancel, Amapá Celulose, que também era um braço ali da ICOME, era do mesmo dono. Então, só o dono da ICOME ele tinha uma holding, né? São várias empresas ali conectadas, mais ou menos umas 10 empresas. E, assim, em relação ao petróleo, por exemplo, ele vai trazer, sim, um impacto positivo para a economia do estado do Amapá. Mas, por outro lado, sendo o combustível fóssil, a sociedade que a gente prega hoje em dia, né, por uma energia mais limpa, inclusive o Amapá, ele possui 4 usinas hidrelétricas aqui, né? É um estado que produz muita energia, inclusive emana para outros estados brasileiros, inclusive está tendo até um impasse sobre essa questão do aumento da conta de energia do Amapá. E em Ferreira Gomes é um município de usinas hidrelétricas, inclusive, tem 3 usinas hidrelétricas só em Ferreira Gomes, ali próximo mesmo da sede do município. 2015 teve um acidente por barragens, inclusive o MAB atua lá, movimento de atingido por barragem, e que inclusive inundou boa parte do município, atingiu inclusive a comunidade do Igarapé do Palha. E o petróleo viria ajudar a economia do estado do Amapá nesse sentido, mas que, portanto, fosse feito todo um serviço que prevesse todos esses impactos ambientais, o que a Petrobras não conseguiu, né, prever lá atrás e colocar nos seus relatórios. E é isso que atualmente vem sendo cobrado. Se ocorrer esses impactos, quais são as primeiras atitudes da Petrobras? E onde vai ocasionar esses impactos? Que áreas vão ser atingidas? Como fazer essa contenção? É isso que a gente vem abordando. Por exemplo, um país pequeno aqui próximo ao vizinho da Guiana Francesa, o Suriname, recentemente ele se tornou um grande produtor de petróleo aqui. A economia daquele pequeno país ali cresceu absurdamente. Então, o país em si, que é um país pequeno, possui cerca de mais ou menos quase 900 mil habitantes, ele cresceu bastante sua economia e trouxe impactos positivos. E assim eu acredito que aqui no Amapá traria também um impacto positivo na relação de trazer, né, sair um pouco dessa economia do contra-cheque e começar a desenvolver a tão sonhada industrialização do estado do Amapá. Consegui responder a pergunta?
Essa é realmente uma questão muito complexa. Muito obrigado pelas respostas, professor. Obrigado. Alguém quer fazer mais algum questionamento? Então, sem mais perguntas, só nos resta agradecer. Agradecer a todos os colegas e principalmente ao professor por ter nos concedido essa entrevista. E acredito que é isso. Então, boa noite a todos. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, tá? Muito obrigado, gente. Qualquer coisa, estou aqui, eu mandarei para vocês a dissertação para vocês darem uma lida lá. Ok? Obrigado. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado. Boa Obrigado, noite. boa noite. Boa noite. Boa noite.